Não vou dar a 1 Coríntios 13, mas já vamos perceber porque é que vamos a 1 Coríntios 13. Quando eu pregava em muitas igrejas, eu não conseguia perceber se as pessoas estavam a entender o que era pregado ou não e perceber se as pessoas estavam a crescer. E foi aí que eu comecei realmente a entender isto antes de ter vindo para o Seixal, pouco tempo antes, vou-vos dizer, talvez uns meses antes, que eu percebi que o meu papel a servir a igreja em Portugal não seria apenas andar a pregar nas várias igrejas em que eu era convidado, mas de facto seria a cuidar de uma igreja que eu soubesse o que é que está a acontecer. Daí eu penso, o papel de um pastor não é, ou de um presbítero, ou de alguém que cuida de uma igreja, não é entreter a igreja, nem trazer aquilo que a igreja muitas vezes lhe apetece ouvir, mas de facto aquilo que nós entendemos que é preciso para a igreja. E não vem aqui nenhuma bomba no sentido, não vem nada de assustador. Mas o que eu te quero dizer é, vou-vos dar talvez um exemplo que vos vai ajudar a compreender o que eu vou dizer a seguir. Eu lembro-me quando estava no primeiro ano de Química, licenciatura em Química no Instituto Superior Técnico, nós tivemos uma disciplina que era análise matemática. E nessa disciplina, as primeiras aulas que nós tivemos, estávamos a dar os axiomas bases, tão básicos que até uma criança da primária vai compreender aquilo. Do género, A mais B igual a B mais A. Coisas tão simples quanto isto. Eu recordo-me que nessa primeira semana os alunos acharam aquilo tão básico que desleixaram-se e não prestaram muita atenção. O problema que eu notei nas semanas seguintes é que aquilo que era tão básico e tão simples era absolutamente que nós dávamos no livro de um professor que era o Campos Ferreira, e aliás o livro estava todo muito organizado. Quem gostar de matemática, e temos aqui um professor de matemática, se calhar até conhece certamente esse livro, mas aqueles axiomas base que pareciam ser tão simples e que a maior parte dos alunos ignoram, faz depois acharmos a matemática tão difícil. E de facto era o grande cadeirão no Instituto Superior Técnico, que toda a gente tem que comer com ele, análise matemática. E o mesmo se passa aqui connosco. Talvez pareça que é demasiado básico falarmos do amor. E não é assim tão básico. Eu, ao longo da semana, fui conversando com alguns de vós e percebi que vou precisar de esclarecer melhor algumas coisas que eu expliquei a semana passada. E se não fosse assim, eu gostava que, ao olhar em 1 Coríntios 13, dar-vos um choque. Vou-vos mostrar algo que eu já disse, mas não li convosco, mas dar-vos um choque ao mesmo tempo, que a mim também me choca e me faz estar com toda a atenção ao que vai ser dito a seguir sobre o tema que nós começamos a tratar, do amor, que vai ser a base do cuidado mútuo, do Allelon, que eu vou querer trabalhar convosco em várias semanas. Para a semana, como eu disse, vamos ter o Edvânio, ele vai trazer os livros sobre o tema, nós vamos poder então também ler em conjunto, e eu quero ao longo de vários sermões trabalhar sobre o cuidado mútuo. Mas a base do cuidado mútuo, aquelas bases que nós às vezes ignoramos, mas eu já sei isso. Sabes mesmo? Vamos ver. 1 Coríntios 13. Bem, o capítulo é extremamente conhecido de toda a gente e vou-vos dar uma nova leitura, que já vos disse que isso é possível fazer o que vos vou dizer, mas é uma reflexão agora porque não fiz isto convosco. 2 leituras desta mesma passagem e que parece-me que vai ser interessante. Então tomem atenção. Eu prefiro que vocês ouçam só, porque eu vou alterar algo na passagem. Ok? Tomem, por favor, muita atenção. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse Jesus, seria como um metal que soa ou como um prato que retina. Tomem atenção à leitura que eu vou fazer da passagem. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia, atenção, eu estou a trocar amor por Jesus. Posso ter aqui alguém que talvez não conheça este capítulo. A maioria da igreja, de certeza, conhece muito o meu capítulo. Vou trocar a palavra amor por Jesus em cada um dos versos. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse Jesus, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse Jesus, nada disso me traria benefício algum. Jesus é paciente, Jesus é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então, o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança. Pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro. Mas depois viremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente. Assim como também sou plenamente conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, que eu sempre troquei por Jesus. Mas o maior deles é o amor. Neste caso, podíamos pôr Jesus. O que é de interessante nesta passagem? Se nós trocarmos Jesus. Se vocês repararem, todas as características que são faladas do verso 4 ao verso 7 encaixam muito bem em Jesus. Se tu disseres, Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não é invejoso, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, Jesus não se porta com indecência, Jesus não busca os seus próprios interesses. Jesus não se enfurece. Jesus não guarda ressentimento do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Enquadra muito bem. Mas agora tenta fazer o mesmo exercício, em vez de pôr Jesus, põe o teu nome. E foi aí que eu me senti incomodado com a passagem. Daí quando Don Carson, em livros da semana passada, dizia sobre o mandamento de amarmos os outros como Ele nos amou e que isso seria a evidência de que somos discípulos dele, Don Carson disse, é tão simples que uma criança pode memorizar, mas tão profundo que até o crente mais maduro vai reconhecer que ainda caminha, ainda tem dificuldades em entender plenamente o que é que isso significa e vê o quanto ainda estamos distantes da prática. E se tu não pensas assim, se tu achas que já és perfeito no amor, eu vou-vos dar uns momentos para pensar em cada um para vocês mesmos. Eu vou fazer o exercício só para vocês verem como soa mal. Porque vocês todos já me vão conhecendo e vão logo perceber que tu não podes fazer isto, que eu vou fazer com o texto. Mas a seguir gostaria que vocês, cada um para si, fizesse o exercício com a sua própria Bíblia. Então o exercício vai ser... O Filipe é paciente. O Filipe é benigno. O Filipe não é invejoso. O Filipe não se vangloria. O Filipe não se orgulha. Até dói na língua dizer. Ok? O Filipe não se porta com decência. O Filipe não busca os seus próprios interesses. O Filipe não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. O Filipe não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. O Filipe tudo sofre, tudo crê. O Filipe tudo espera. O Filipe tudo suporta. Isto dá-me vómitos quase dizer uma coisa destas. De quão mentiroso eu seria se eu dissesse isto. Agora eu vou-vos dar uns momentos para reflexão pessoal. Os cultos não têm que ser todos iguais. Lê a tua Bíblia e põe o teu nome. E temos aqui um momento de introspeção e de reflexão para nós mesmos. A mim leva-me ao arrependimento de ler uma passagem destas e perceber, eu não posso pôr ainda o meu nome aqui. Sei que quando for vir Cristo, todos nós vamos ser semelhantes a Ele e aí vamos poder dizer isso, mas ainda não somos totalmente assim. Ok? Então, cada um para si, vamos ler os versos 4 a 7, avaliar a tua vida à luz destes mesmos pontos que descrevem o amor.
Querido Deus, nós, olhando a Tua Palavra, vemos como encaixa tão bem aqui Jesus. Sabemos que Tu és amor e por isso encaixa tão bem meter aqui Jesus, ó Deus. Mas nós reconhecemos que nós não somos assim, Senhor. Nós queremos ser mais assim, Senhor. Eu falo por mim, Senhor, e certamente posso falar por todos. Por conhecer a Tua Palavra, nenhum de nós é assim. Pai, por amor do Teu nome, Senhor, transforma os nossos corações. Dá-nos a humildade de voltar a aprender aquilo que supostamente já sabemos e aquilo que parece tão básico. E nós temos tanta dificuldade em cumprir uns com os outros. Ajuda-nos a ser assim, Senhor, com a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos irmãos na igreja. Perdoa-nos, Senhor, porque nós tantas vezes não somos assim, Senhor. Torna-nos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Como desejamos, Senhor, a Tua vinda, porque sabemos que quando Te virmos, seremos semelhantes a Ti na pureza. Certamente que no amor também. É o nosso alvo, Senhor, o nosso maior desejo e anseio, amar como Jesus amou e como Jesus nos ama e como Jesus nos amará por toda a eternidade. Ensina-nos a amar, Senhor. Não nos interessa eloquência, não nos interessa brilhantismo perante seja quem for, Senhor, lá fora ou aqui. Nós queremos ser como Jesus, amar como Jesus amou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podia terminar aqui o meu sermão e acho que era suficiente. Apenas a leitura de uma passagem e a reflexão pessoal de cada um, eu diria que daria para pensar toda a semana, cada um de nós. Bem, eu gostava só de aproveitar o resto do tempo. Hoje vai ser curto, ou espero eu ser curto, porque quero apenas rever o que falei e explicar alguns pontos que eu não creio que tenham ficado claros. E houve partes que eu não expliquei. Eu não estou com os meus óculos partiram-se, foram para a fábrica para ver se eles vão trocar aquilo ou não. E então estou com outros, e as lentes também não são as melhores, e houve aqui partes que me escaparam também na altura. Ok? Então, quando eu falei, e eu não vou repetir tudo, há partes que vão ter que ouvir a semana passada, quem depois quiser ouvir o todo desta explicação do amor, e hoje quero ser um pouco mais aplicativo, ok? Quando eu falei a semana passada, e aqueles que já me ouvem há mais tempo devem se lembrar daquele exemplo que eu digo, o que é o maior investimento nesta vida e qual é o maior investimento quando estiveres na eternidade? Nós vimos que o maior investimento vem expresso na Bíblia como realmente o maior mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Eu na altura não expliquei, e aqueles que me ouvem há mais tempo já ouviram essa mesma explicação, mas eu não expliquei isso a semana passada, e gostava que fôssemos pensando em conjunto. Quando tu morreres, o que é que tu levas daqui? A única coisa que tu vais ter pela eternidade e que tu podes ter começado a construir aqui é a tua relação com Deus e aquilo que tu levas. Na verdade, nós não convertemos as pessoas, mas nós, ao falarmos do Evangelho às pessoas e as pessoas a converterem-se, o único tesouro que vai contigo para a eternidade, de facto, é aquelas pessoas que vão ser convertidas. E aquilo que nós fizermos aqui, neste pouco tempo que nós temos, vai contar para toda a eternidade. Sabem? Vamos pensar. Nós aqui temos um tempo limitado. E às vezes usamos mal o nosso tempo. Não percebemos que o mais importante que nós temos nas nossas decisões,
no dia-a-dia, mesmo cada um na sua própria família, é precisamente o amor. Quantas pessoas, ao correrem no lufa-lufa para supostamente dar o melhor para a sua família, não estão a dar realmente o melhor? Podem dar as melhores bugigangas, as melhores tecnologias, os maiores confortos, os maiores luxos, mas muitas das vezes não estão a dar aquilo que é o mais importante: o seu tempo, o seu amor, que se manifesta muitas vezes o amor de ter tempo para estarmos uns com os outros. E isto começa na casa, mas obviamente se reflete para o resto da igreja. Às vezes começamos a ter uma correria tão grande, que nós já não temos tempo para a nossa esposa, para os nossos maridos, neste caso as senhoras, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós. E sabem, eu vejo isto acontecer com muita frequência. Sabem, eu visito pessoas com muita idade e eu já vos disse isso. A maior queixa que eles às vezes fazem é: ninguém me liga. E tu se calhar estás a pensar, bem, ninguém me liga, talvez estamos a referir aos netos, aos filhos. Sim, netos e filhos às vezes não ligam aos pais, aos avós, porque não compreendemos a base do amor, a simplicidade do amor. A simplicidade às vezes são 5 minutos de ligar para alguém. Mas mesmo a igreja, às vezes, quando nós falamos com alguns destes irmãos que já não vemos, que não podem estar connosco, eles não só sentem a falta dos netos, dos filhos, mas também do resto da igreja. Ok? E isto reflete-se, começando desde casa, acaba por se refletir em tudo o resto, mesmo uns com os outros. Ok? De facto, nós às vezes, conforme a fase da nossa vida, e muitas vezes a Brenda agora está na fase dos estudos, e sempre faço a Brenda lembrar, os estudos são um meio, não são um fim. Aqueles que estão a estudar, os estudos são um meio, não são um fim. Se tu morreres hoje, a meio dos teus estudos, os estudos não vão valer de grande coisa lá no céu. Muito pouco. Eu lembro-me de haver igrejas em que diziam: olha, não percas tempo a estudar, porque se Jesus vier amanhã, isso tudo foi inútil. Eu também não estou a dizer isso. Os estudos são úteis durante um período de tempo enquanto nós cá estamos. Para aqueles que trabalham, eu volto a dizer, e hoje é um sermão muito aplicativo, voltei a ouvir a semana passada e na continuidade vocês vão perceber o porquê de tudo o que eu estou a dizer. Nós às vezes corremos no lufa-lufa do nosso dia-a-dia e esquecemos que, novamente, o trabalho é um meio de arranjar sustento. A carreira devia ser um meio, não um fim. Quando nós nos focamos em tudo isso e nós começamos a descuidar da própria família, nós estamos a usar o meio como um fim. E acabamos por estar a perder aquilo que é o mais importante. Daí, quando eu vos dei o exemplo do Paul Washer, que perto da morte olhava para trás e o arrependimento dele não era ter feito mais no ministério. Ele é um missionário. E mesmo um missionário, ele disse: o que eu me arrependo não era ter dado mais tempo no ministério. Ele disse algo tão básico como: eu devia ter amado mais a minha filha. Eu devia ter passado mais tempo a jogar uns joguinhos, não sei o que é que ele disse em concreto, um joguinho qualquer que a filha gosta. E tu dizia assim: mas isso é tão banal. Pois, mas às vezes o amor manifesta-se em coisas tão banais, em que tu estás preocupado em cuidar do outro com coisas que tu normalmente consideras que são nada, que não são relevantes. E na verdade são. E espiritualizamos tudo tanto e falhamos naquilo que é o mais simples. Eu percebi que talvez não tenha ficado claro para todos o que é que acontece com este amor que eu vos falei. Eu falei-vos que no grego eles usavam várias palavras para amor. E todas elas têm a ver, tu as entendes como uma afeição. Certo? Tens a afeição, no grego há uma palavra que é o storge, que fala a afeição que temos entre pais e filhos. E isso não é racional. E é aqui que eu quero explicar um pouco melhor, que talvez não tenha ficado claro. Qual é o pai que decidiu: olha, eu vou ter amor pelo meu filho? Qual é o filho que decide: eu vou ter amor pelo meu pai? Normalmente já é natural isso, porque refere-se a uma afeição, neste caso é uma afeição natural. Eu sei que nem sempre os filhos amam os pais, nem sempre os pais amam os filhos. De acordo? Porque estamos num mundo caído. Mas, em regra, há uma afeição natural dos próprios pais pelos filhos. Não sempre, porque estamos num mundo caído, mas é uma afeição natural. Não é basicamente uma decisão racional porque eu tive agora um filho e eu vou amá-lo. Não, naturalmente qualquer mãe e qualquer pai vão dar a vida pelos seus filhos. O lado caído é que às vezes distorce isso.
Assim como também entendemos que há uma afeição natural que nós temos nas amizades. E aí há o amor filéu. Ou seja, nós sentimos mais amizades por umas pessoas, identificamos-nos com mais umas pessoas, às vezes, do que com outras. Novamente, não é uma coisa que tu decides, olha, eu vou ser simplesmente amigo. Tu sentes amizade por umas pessoas e não sentes tanto por outras. Sentes mais empatia por umas pessoas e menos por outras. Novamente, tem uma carga muito grande daquilo que tu não consegues controlar. É algo interno em ti. E que muitas das vezes o pecado em nós nos faz não ter o sentimento quando nós devíamos o ter. Devia ser natural os pais amarem os filhos. Mas nós vemos notícias na televisão macabras de pais a fazerem coisas que eu nem vou mencionar aqui porque temos crianças a assistir. Coisas macabras. Então, nem sempre nós temos estas afeições que deveriam de ser naturais em nós por causa do pecado. Mas elas são afeições que existem em nós. Amor romântico, nós vimos era o Eros. Quase todos, em alguma altura da vida, já o coração palpitou por alguém. Eu pergunto-te, isso é uma decisão? Ninguém consegue decidir isso. É algo que ou dá-se ou não se dá. E não sei se vocês estão a perceber para onde isto vai, mas nós agora estamos a chegar precisamente ao amor que vem na Bíblia, o ágape. E isto tem um perigo, porque eu sei que se vocês usarem mal o que eu vos estou a dizer, vão dizer, então eu não posso fazer nada para poder amar como Jesus nos manda na Bíblia. Mas a questão é que é uma ordem. E é isto que agora eu vou querer ver convosco e então fazer-vos pensar um pouco mais sobre isto. A primeira afeição que nós vimos é uma afeição natural entre pais e filhos. A segunda é uma afeição de amizade. A terceira é uma afeição romântica e que naturalmente, geralmente acontece. E a última, eu diria que é uma afeição divina, porque não é nada natural em nós após a queda. É uma característica de Deus que Deus colocou em nós. Animais não têm ágape, o amor ágape, por ninguém. Os animais, quando muito, têm uma coisa qualquer, não vamos aí tentar explicar, mas não têm. Isso Deus colocou em nós porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Reparem, e nós vimos isso em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz que Deus é amor. E no verso 7 diz que o amor procede de Deus. Então, este é um amor que foi destruído em nós quando deu-se a queda. Então nós já não somos assim naturalmente. E a importância de esclarecer bem estas diferenças de amor é porque é muito fácil nós confundirmos amizade com este amor. Atração com este amor. E como eu vos dei esse exemplo, precisamente quando, na altura da fase de adolescência, criancice, e mesmo mais tarde os adultos também se apaixonam, pelo menos os solteiros que são casados convém que não se apaixonem, e às vezes também acontece e temos que lutar contra isso, porque nem todas as nossas paixões são certas, ok? Mas o que nós vimos é que este amor é muito mais do que qualquer uma das outras afeições. E é uma afeição que nós não temos assim tão natural em nós. E é de todas a que nós mais falhamos. Porque, de facto, também é mais difícil. Ok? Bem, eu não vou repetir tudo, vou apenas abordar alguns aspectos. Vamos tentar ver na prática e vamos ver se isto não corresponde com o que encontramos nas Escrituras. E aqui então vou repetir algumas passagens e vamos ver algumas que não vimos da última vez. Alguém podia dizer, não, amor é apenas uma decisão e é fazer aquilo que é certo. Quando tu vais a 1 Coríntios 3, 7... 1 Coríntios 13, 3, desculpem. 3. Diz o seguinte, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então é possível tu tomares uma boa decisão, fazer algo bem por alguém e ainda assim não teres o amor. E mais, ainda inclusivamente no final do verso fala que não tens proveito. Quer dizer que há um proveito possível. Lembram-se que proveito é que eu vos falei que nós podemos ter? E aqui está a dificuldade de entendermos. Há um proveito possível. Alguém lembra-se qual era o proveito que nós podíamos ter? Que eu falei a semana passada. O prazer de ver o outro bem. O prazer de fazer o bem ao outro. Ok? A satisfação. Esse é um proveito que tu podes ter. E eu, até ao final, com mais algumas passagens que nós não vimos, eu vou demonstrar-vos isto. Ok? Então,
é possível fazer as coisas corretas e ainda assim faltar qualquer coisa cá internamente. E que eu vou-te dizer, é uma afeição, sim. É uma afeição e o pior de tudo é que é uma afeição que é desordenada e que tu não consegues por ti mesmo controlá-la. Sim, tu tens que decidir amar, mas não, tu não consegues amar se tu dependes apenas de ti. E é aqui que a ficha precisa de cair e é difícil. Por isso, também, por favor, muita atenção. A outra passagem que eu vos li foi em 1 João 3,17, em que fala: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe encerrar as suas entranhas, depende da tradução, ou o seu coração, que significa o interior, ou seja, vês alguém passar necessidade e no teu interior tu não te comoves vendo a pessoa passar necessidade, há algo de errado contigo. E aqui eu gostava que parássemos e pensássemos um bocado. Nós temos batido muito, e eu estou a bater muito na tecla do Alleluia. Isto parece coisa pequena, parece, mas, Filipe, nós já sabemos isto. Paremos por uns momentos e avaliemos o nosso coração. Das maiores preocupações que eu tenho procurado ter em avaliar o meu coração é precisamente a sensibilidade que eu tenho às pessoas à minha volta. Irmãos, há alguém que nunca tenha necessidades ou que não tem qualquer tipo de necessidades? Eu vou-vos dizer, todo o ser humano tem muitas necessidades de várias ordens. A questão é se nós estamos atentos a elas. Tu podes ter uma pessoa ao teu lado que está a ponto de cometer o suicídio e tu não sabes porque tu nunca paraste e nunca pensaste em fazer-lhe uma pergunta que eu ultimamente tenho feito a vários de vós. Tu és feliz? Já pensaste? Às vezes passam-se anos em que nós não perguntamos às nossas esposas, aos nossos filhos, às pessoas à nossa volta: és tu feliz? Como é que tu estás internamente? Preocupação tão simples como o coração do outro. Como é que está o teu coração? Este amor que nós estamos a falar é um amor que comove-se com aquilo que se está à volta, preocupa-se com os outros, mas não fica apenas por essa preocupação, que é o que depois vemos a seguir. Ou seja, se ele não se comove com alguém que está a passar necessidade, como é que está o amor de Deus nele? E depois ele remata: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E aqui está o ponto, para quem diz que é só um sentimento. A pessoa diz: eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, mas nunca se evidencia na prática esse amor. Obviamente esse amor também não é real. Ok? Nós vimos o exemplo de Cristo em Isaías 53:10, em que no próprio exemplo de Cristo e da própria Trindade, no que aconteceu na cruz, mesmo num momento tão duro e tão difícil em que Deus está a esmagar o seu próprio Filho na cruz, o que tu encontras em Isaías 53 é que Deus se agradou moer o próprio Filho, esmagar o próprio Filho. E o próprio Filho se agradou do que estava a acontecer, não porque aquilo fosse agradável, aquele sacrifício em si, mas porque ele tinha prazer em fazer o bem, porque a finalidade do que estava ali a acontecer era a salvação de eu e tu e de muitos outros que foram salvos. Então, este é um amor que pressupõe satisfação, prazer, é fazer o bem a outros. Como eu vos disse, muitas vezes a Bíblia nos ordena coisas que são impossíveis e por isso, irmãos, não basta tu apenas entenderes o que é amar. Tu tens que entender que tu não vais conseguir amar apenas pelo teu próprio esforço. Tu tens que depender inteiramente da oração, porque nós não conseguimos mudar isto no nosso coração apenas por nós mesmos. Reparem, eu mostrei-vos, e agora vamos ver as outras que eu não vos mostrei. Mostrei-vos Filipenses, em que sobre isso em Filipenses 4, e aliás ao longo de Filipenses isso acontece várias vezes, mas em 4, por exemplo, verso 4, o apóstolo Paulo está-lhes a dar uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha, chega ao pé de alguém que está a sofrer porque perdeu um ente querido, ou alguém que está a sofrer porque está com um problema grave no casamento e diz: alegra-te. Vocês estão a entender o problema com isto? Não é uma coisa que nós simplesmente decidamos e consigamos só por nós mesmos fazê-lo. Mas se não estiveres convencido, até ao final, com as passagens que eu te vou mostrar, acho que isto vai ficar claro. Deuteronômio 28:47. Foi a passagem que eu não li na altura, passou-me. Ok? Ok, Deuteronômio 28:47.
Porque por não teres cultuado o Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, quando tiveste fartura de tudo, servirás os teus inimigos. E começa aí uma maldição. Deus estava irado com o seu povo por uma coisa tão simples. Olha o que é que diz no texto. Por não teres cultuado, algumas traduções dizem, obedecido ao Senhor com gosto e alegria de coração. Deus não se alegra, Deus não se satisfaz com apenas a tua obediência. Já pensaste nisso? E talvez isto ainda não tenha caído a ficha nos vossos corações, mas no meu caiu há uns anos atrás, ouvi John Piper. Eu vivia, e isto é muito típico entre mim e do meu pai, já vem de trás, nós temos muito um raciocínio de por obrigação. Temos que fazer porque a questão da obrigação, e o meu pai ainda mais do que eu, muito este hábito de, por um lado, ter um certo sentido positivo, porque o que é certo tens que fazê-lo mesmo. Gostes ou não gostes, queiras ou não queiras, sintas ou não sintas, tens que fazer o bem. E não entendam mal isto. E eles tinham que cultuar, sentissem ou não. Eles tinham que obedecer a Deus, sentissem ou não. O problema é que, mesmo fazer o que é certo, não é suficiente para Deus. Tu tens que fazer o que é certo e ainda por cima com a disposição certa. E qual era a disposição? Com gosto e alegria de coração. Ainda não estás convencido? Vamos ver mais uma. Efésios 6, 5. E isto não é assim tão infrequente. Ok? Efésios 6, 5. E vós, escravos, ou servos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração. E eu fui ver nas várias traduções, boas traduções, fui ver inclusivamente no grego, e tem mesmo a ver com atitude certa de coração. Mesmo os que vocês no dia a dia, isto aqui tem um contexto específico, mas extraindo e aplicando aos dias de hoje. Nenhum de nós é escravo, ok? Nenhum de nós está neste contexto. Mas todos nós trabalhamos em algum lugar e respondemos a terceiros. E a obediência que nos é requerida perante, imaginem, os vossos patrões, por exemplo, ou os filhos aos vossos pais, e por aí fora, é com sinceridade de coração. Eu lembro-me, eu já vos dei esse exemplo, quando o meu pai me corrigia a mim e à minha irmã e nos punha a pedir desculpa um ao outro. Como éramos miúdos e éramos sinceros, eu já estava a dizer à minha irmã, e mandava-nos nós darmos um beijinho um ao outro, eu já estava a dizer à minha irmã, eu só estou a fazer isto porque o pai obrigou. O meu pai estava-nos a mudar o comportamento, mas não estava a conseguir mudar o coração. E aí ele resolvia isso de outras formas, obviamente ensinando-nos as Escrituras. Mas às vezes estamos a mudar o comportamento, mas o coração não estava lá. E, na verdade, o desejo não estava lá. Não tem que fazer o certo? Sim, tem que fazer o certo. Qual é o problema com isto? E isto pode-vos parecer coisa pequena, mas porquê é que a Bíblia insiste nisto? Porquê é que a Bíblia nos pede, e Deus nos pede coisas que são impossíveis a nós? Nós não conseguimos mudar o nosso coração. Tu viste isso, e eu volto a repetir o que vos disse na semana passada. No Sermão do Monte, Jesus mostra como são os cidadãos do reino a um ponto, e é no coração que ele está a mexer, mostrando que, sim, tu consegues cumprir externamente, tu não cometes adultério, fora. Mas o teu coração está cheio de adultério. Ele está apontado de novo para onde? Não basta só fazer o que é certo fora. O coração também tem que estar condizente com isso mesmo. Novamente para o coração. E como é que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte a resolver isso que nos é impossível? Porque nenhum de nós consegue controlar todos os nossos sentimentos do nosso coração. Nós lutamos, no máximo nós conseguimos lutar. No máximo nós conseguimos temporariamente tratar aqui alguma coisita. E é o que os psicólogos fazem. E daí os psicólogos resolvem algumas coisas, mas não conseguem resolver tudo. Porque o psicólogo não sabe trabalhar no coração. O psicólogo trabalha o comportamento. Chamada teoria cognitiva ou comportamental. Existe aí uma teoria interessante sobre o tema. Mas eles não mudam corações. O coração só Deus consegue mudar. E como nós vemos, por exemplo, no Sermão do Monte, e ele chega no final do capítulo 5 e diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E nós concluímos: ninguém consegue ser assim. Tu precisas precisamente de oração. E voltamos logo a bater na tecla. Esta mudança que nós precisamos nos nossos corações para nos amarmos mais uns aos outros, começando nas nossas próprias casas e enquanto igreja, é algo que vai ter que ser mais do que apenas uma mera intelectualidade, racionalidade que nós entendemos. É algo que nós vamos ter que lutar dentro do nosso coração,
Seriamente. Eu vou-vos dar um exemplo. E que talvez eu já tenha dado. Nunca me aconteceu, mas pode um dia acontecer. Alguém chegar ao pé de mim e dizer-me: Filipe, eu tenho uma inclinação pedófila. Irmãos, pode acontecer. Ou eu tenho uma inclinação homossexual. Não é assim tão invulgar este tipo de coisas acontecerem, infelizmente, mesmo dentro das igrejas, porque, aliás, as igrejas são mesmo para receber pessoas como eu e tu, pecadoras, que têm lutas de todos os tipos, e certamente nós estamos abertos também. Pedófilos venham, ouçam o Evangelho, arrependam-se, estamos aqui para os ajudar. Violadores, tudo. Ok? Se alguém chega ao pé de mim e eu digo, olha, simplesmente fica pelo comportamento. E a pessoa esforça e tem. Ele nunca pode tocar numa criança. Mas se essa pessoa não tratar disso no seu coração e tem mesmo que lutar e orar e Deus ajuda-me, sabem, aquilo pode chegar a uma altura que simplesmente já não vai conseguir aguentar e a coisa vai e dá-se mal. Ou seja, não basta apenas ficarmos pelo cumprimento fora de... Mas nós temos mesmo que trabalhar o coração, porque senão vai ser uma questão de tempo até que as coisas voltem a ser reincidentes. E eu lutei durante muito tempo na minha vida só com o meu esforço, mudando os comportamentos em áreas mesmo de pecado, e eu comecei a perceber que eu tenho que me esforçar por mudar comportamento, mas comportamento só não chega. Eu tenho que tratar do coração. E o coração só se trata em oração com Deus. E sabem, e não é sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E é este é o ponto que eu tenho batalhado muito convosco. É que nós, e na quinta-feira eu falava isso um pouco com os irmãos. E tenho pensado muito, muito profundamente sobre isto em relação à nossa igreja e às igrejas no geral. Nós tendemos a, como é que eu ia dizer, uns mais do que outros, logicamente que sim. Mas a maioria de nós tende a guardar-se numa cápsula, no seu casulozinho. Nós não queremos abrir as nossas vulnerabilidades uns com os outros. Muitos de nós que já têm mais anos até de crentes já se magoaram muitas vezes com a igreja. Sim, estar em igreja magoa. Muitas vezes nós nos magoamos uns com os outros. E o que eu noto é que a maioria de nós acaba por criar o seu casulo. E quando nós pedimos motivos de oração, são muito poucos os irmãos que são, na verdade, francos e dizem: olha, eu estou a lutar com esta luta espiritual. Isto na reunião de oração. E outros, pior ainda, nem sequer estão a procurar orar uns com os outros. Mas, irmãos, eu volto a dizer, e isto bate nas teclas que nós temos batido outras vezes. Se tu queres amar mais o teu marido, se tu queres amar mais a tua esposa, se tu queres amar mais os teus filhos, se tu queres amar mais os teus pais, os teus avós, os teus amigos, os teus colegas, os teus irmãos na igreja, tu vais ter que trabalhar e lutar isso em oração, no teu momento pessoal com Deus, mas também em igreja com Deus. Vais ter que te chegar ao pé de alguém e orar e dizer: luta comigo. Eu tive um senhor uma vez que me disse: eu um dia, se deixar de amar a minha esposa, pronto, divorcio. E o que ele estava a dizer, aliás, e quando ele me disse isso, eu disse: desculpa, tu acreditas na Bíblia e tu acreditas no Senhor Jesus? E ele disse: sim. Então onde é que tu encaixas a parte que Jesus disse que tu tens que amar até os teus inimigos? E a pessoa: não, mas é que se eu já não tiver o sentimento... E eu volto-lhe a dizer: se tu não tens o sentimento, tu vais ter que lutar com todas as forças para recuperar o sentimento. Sim. Não acabas com o casamento. Porque prazer em fazer o bem à esposa, ou ao marido, neste caso era em relação à esposa, sim, tu deves sempre o ter. Porque é uma ordem de Jesus. E há momentos nos casamentos, e porque eu já ouvi falar, obviamente, de muitos casamentos, não é que o meu casamento seja longo, mas conheço muitos casamentos que são longos, que o eros, o amor eros, a atração, mais, não fiquem a pensar que isso vai durar a vida toda. Alguns outros não, depende depois das fases. Há momentos em que nós vamos nos apercebendo em casamentos, mesmo com muitos anos, que às vezes a pessoa já não se pode ver a cara um do outro. Têm enjoos, só de olharem um para o outro. Passam a sentir-se como inimigos dentro de uma mesma própria casa. E nesse momento o que tu precisas novamente de te lembrar é: amar é mesmo, até mesmo os inimigos. E se tu pensas que resolves a coisa só com mudanças de comportamentos, não vais lá. O coração tem mesmo que ser transformado. E isto é a base de tudo na sociedade. Casamentos não vão bem porquê? Por falta de amor, irmãos. A relação entre pais e filhos muitas vezes não vai bem
e os filhos começam à procura do amor noutras experiências no mundo. Porquê? Porque muitas vezes não são amados pelos pais. Os filhos muitas vezes não amam os pais, ficam embrenhados nas suas vidas e não querem saber dos pais, dos avós e por aí fora. Novamente, um problema profundo do coração. Eu gostava que nós pudéssemos pensar sobre tudo isto que nós estamos a falar e avaliar os teus relacionamentos. Eu não vou voltar a este tema, obviamente vou encerrá-lo aqui, mas que fique claro. Amor implica uma decisão, tem um sentimento de prazer e satisfação em fazer o bem ao outro e tem que se reverter da forma prática, tem que se identificar aí alguma coisa. Ok? O melhor investimento que tu tens na vida é a coisa mais importante, é aquilo que dá razão de ser. Vamos ver. A vida sem amor é uma vida sem cor. Já pensaram nisso? É sem Deus, literalmente, porque Deus é amor. Porquê é que tanta gente se suicida, mesmo a nível secular, tendo às vezes tantas riquezas, mas não têm o quê? Muitos deles simplesmente não têm amor. Qual é a maior sede de todo o ser humano e que muitas vezes o ser humano confunde com sexo e andam à procura do quê? De amor. Todo o ser humano, no fundo, no seu coração, deseja ser amado. E não percebe que o caminho é começar por amar. Ok? Então, deixo-vos com esta revisão do que vimos e voltar a explicar, espero que tenha ficado claro. Temos que lutar com isso. Temos que ficar à espera do sentimento? Não, tens de fazer o que é certo. Mas isso só não basta. Luta até o teu coração mudar. Se não estares a amar alguém que tu devias estar a amar, aliás, nós devíamos amar todos, mas eu digo, principalmente quando nós estamos num casamento, irmãos de igreja e por aí fora, outras pessoas, obviamente nós temos que tratar disto no nosso coração. E temos esta capacidade de preocupar-nos em fazer o bem, em ver bem os outros. Ok? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós não queremos cumprir apenas externamente, Senhor. Nós queremos cumprir externamente, mas mais do que isso, nós queremos ter a disposição certa do coração, Senhor. É fácil nós fingirmos uns perante os outros, sermos muita coisa, e nós não queremos ficar por aí, Senhor. Trabalha no mais fundo dos nossos corações, Senhor, porque nós não conseguimos por nós mesmos, Deus. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, para crer em Ti e para Te amar e para amar os outros. Nós sabemos que Tu és a causa do nosso amor. Nós Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. E precisamos, Senhor, que Tu transformes os nossos corações para que nós nos amemos uns aos outros. Fortaleças as nossas famílias, os nossos casamentos, as nossas famílias, a nossa igreja. Por amor do Teu nome, Senhor. Ajuda a cada um dos presentes a avaliar o seu coração à luz do que nós fomos vendo hoje. Confrontando o nosso coração, o nosso modo de amar, com o que nós vimos em 1 Coríntios, como vimos logo no início. Atrai-nos a Ti, Senhor, nós Te pedimos. Ajuda-nos a toda a igreja a entender o quanto nós dependemos de Ti em oração e precisamos tanto uns dos outros para nós podermos crescer em coisas aparentemente tão simples como o amar. Em nome de Jesus. Amém.